No Jornal da Manhã, destaque do repórter Matheus Meirelles. A venda de estatais volta à pauta do Supremo Tribunal Federal. Repórter Matheus Meirelles. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana julgamento sobre a venda de estatais e subsidiárias sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. A expectativa é que o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e os demais magistrados definam a situação nesta quarta-feira, 5 de junho. Devido a uma análise preliminar de Lewandowski, está definido como obrigatório o aval do Legislativo em situações nas quais a venda implica na perda do controle acionário por parte do poder público. O advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu no começo dos trabalhos, na semana passada, o objetivo da medida. O que nós estamos discutindo aqui hoje é a compra e a venda de ações por parte da própria estatal. Ou seja, é a própria Petrobras que está alienando ou está comprando. Não é a União diretamente quem o está fazendo. André Mendonça lembra que a liberação das operações contribuiria na redução das dívidas das próprias estatais. Para o economista e especialista em inovação pública, Gustavo Grisa, o aval do STF seria positivo para o país. E permite que as estatais possam negociar parte do seu patrimônio, melhorando a situação financeira como um todo, reduzindo o endividamento daquelas empresas que têm endividamento e se comportando como uma empresa competitiva normal. Gustavo Grisa alerta que caso o Supremo não autorize as empresas a fazer esse tipo de negociação, a situação será negativa, com a politização sobre decisões administrativas e de gestão das estatais. O plenário do STF também deve decidir sobre a suspensão da venda de 90% da participação acionária da TAG, subsidiária da Petrobras no segmento de armazenamento de gás natural e transporte. A decisão na próxima quarta-feira também terá reflexos estaduais e municipais. Vera Magalhães. Pois é, essa questão das privatizações, ela depende muito do Supremo. Normalmente, privatizações e concessões são medidas extremamente judicializadas, são levadas à justiça por sindicatos, por confederações de trabalhadores, por setores aí que se opõem a essa agenda. Então, era bom que o Supremo desse uma sinalização mais definitiva, em vez de ficar vivendo de liminar em liminar, porque isso traz uma imensa instabilidade e insegurança jurídica. Uma das razões importantes pelas quais os investimentos estão travados, e o resultado do PIB do primeiro trimestre mostra que investimentos travados são uma das principais razões para a economia não voltar a girar, não voltar a crescer, é essa questão da judicialização. Ninguém tem confiança de investir no Brasil porque uma regra que vige hoje pode não vigiar amanhã, porque um leilão lançado hoje pode ser impedido amanhã por uma liminar judicial. Então, o Supremo, se quer fazer um pacto mesmo pela retomada da economia, pelo avanço das agendas do país, deveria tomar uma decisão aí de fundo a respeito dessa questão das privatizações, da desestatização, da retirada do Estado do país, mas eu acho que é algo que divide muito a corte. Tem ministros ali que não são convencidos dessa necessidade de se privatizar mais setores da economia, e isso ainda vai ser um problema para os próximos meses, para os próximos anos, se o Paulo Guedes quiser levar realmente a cabo, levar a fundo a agenda de desestatização, que é necessária, é virtuosa, mas esbarra aí numa cultura brasileira bem antiga e arraigada. Bom, o comentário também de Josias de Souza, direto de Brasília. Diga, Josias. A Vera toca em dois pontos que são muito importantes. O primeiro é essa sequência de liminares. O Supremo, que é composto por 11 ministros, agora tem uma mania de decidir por liminares. É meio absurdo que um ministro tome uma decisão sobre essa questão da privatização de estatais de forma monocrática, de forma individual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi também mencionado pela Vera, é a segurança jurídica. Não dá para investir num país em que você tem uma regra num dia e no outro dia é modificada essa regra por uma decisão de um ministro de um tribunal superior. Então, é preciso que o Supremo ponha a mão na consciência e veja que você imagina jogar essa questão das estatais, que é uma questão absolutamente técnica, num cenário de briga política no Congresso, onde o governo não se entende com o Centrão. Você botar uma venda de estatal neste cenário de discussão política
é uma coisa lamentável. Espera-se que o Supremo tenha bom senso e que decida isso com serenidade.